Olá! Vamos falar em princípio de Arquimedes. Arquimedes, antes de Cristo, ele postulou um princípio que hoje nós sabemos que não é um princípio, porque princípio não pode ser demonstrado. E nós vamos demonstrar agora o princípio de Arquimedes. Ele continua se chamando princípio por razões históricas. O princípio de Arquimedes diz que quando nós temos um corpo, esse corpo aqui cilíndrico, nesta figura, mergulhado num fluido, neste exemplo, água, ele diz que esse corpo recebe uma força resultante que tem direção vertical, sentido para cima. Então, todo corpo que estiver mergulhado num fluido recebe uma força resultante de baixo para cima, que é numericamente igual ao peso do volume do fluido deslocado. Isso que nós vamos provar. Bom, antes vamos entender quem é o volume do fluido deslocado. Quando nós mergulhamos um cilindro que tem volume V, totalmente mergulhamos num fluido, o volume do fluido deslocado é igual ao volume que foi submerso. Então, o volume do fluido deslocado é sempre igual ao volume submerso do corpo. Bom, vamos lá, queridos, vamos demonstrar isso aqui. Por simplicidade, marcamos um corpo cilíndrico. Então, já sei que a área da face superior é igual à área da face inferior. Quando nós temos esse cilindro nesta posição marcada, nós sabemos que a pressão de qualquer região do fluido que está nesta profundidade H1 é pressão P1. E a pressão de qualquer região do fluido que está nesta profundidade H2 é P2. Sabemos que força é igual a pressão vezes a área. Então, a força que o fluido faz nesta face é para baixo e é igual a pressão do fluido aqui vezes a área. Como a pressão aqui embaixo vai ser maior, porque a profundidade é maior, então a força que surge aqui é maior do que F1, F2 é maior do que F1 e é para cima. Portanto, F2 menos F1 é a força resultante que vai surgir neste corpo, que vai ser chamada de empuxo. Nas laterais, também o corpo está submetido a forças, mas elas se anulam, independente da forma do corpo. Aqui nós temos, então, escrito quem é a pressão P1 da hidrostática. Nós já tínhamos visto que essa pressão P1 é o ρ do fluido, G, vezes a profundidade, H1. Pressão P2, o ρ do fluido, no caso a água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade, H2. As áreas são iguais. Então, a força resultante, que nós chamamos de empuxo, é F2 menos F1. O empuxo vai ser F2, área vezes P2, menos F1, área vezes P1. Colocando área em evidência, o empuxo é área que multiplica P2 menos P1. Podemos continuar, então, substituindo e dizer que o empuxo é a área que multiplica P2, ρGH2, menos P1, ρGH1. Colocando em evidência o que é comum, ρG, fica que o empuxo é área vezes ρ vezes G, que multiplica H2 menos H1. Mas área vezes H2 menos H1 é o volume submerso do corpo. Então, o empuxo que este corpo recebe, que é a força resultante de baixo para cima, quando ele está mergulhado num fluido, é igual ao ρ do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume submerso do corpo. Rho vezes V tem unidade de massa, tem dimensão de massa, unidade de massa.
E massa vezes aceleração da gravidade tem dimensão de força. Empuxo é força. No SI, a sua unidade é Newton. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar um bloco de alumínio cuja massa específica é 2,7 gramas por centímetro cúbico. E este bloco apresenta uma massa de 10 gramas e está suspenso por uma corda. A pergunta é: qual a tensão na corda se este corpo estiver mergulhado no ar, ou seja, estiver pendurado no ar, ou se ele estiver pendurado, mergulhado na água? Então, veremos. Quando ele está no ar, é bem fácil ver, porque o empuxo desses corpos que têm massa específica 10 vezes maior que a massa específica do ar, que é o caso do nosso corpo, que é basicamente constituído de água, a massa específica da água é 1000 vezes, aproximadamente 1000 vezes maior que a massa do ar. A massa específica de qualquer metal também é 1000 vezes maior em torno, né, do que a massa específica do ar. Então o empuxo no ar é desprezível. Podemos dizer que só duas forças atuam no corpo: o peso e a tensão. Como a força resultante é igual a zero, tensão e peso são iguais em módulo. E o peso do corpo é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso é 9,8 vezes 10 na menos 2 newton, que é a tensão, então, na corda, quando ele está no ar. Agora, se esse corpo está totalmente submerso na água, nós temos força para baixo, força-peso, força para cima, o empuxo, a água empurra esse corpo que está mergulhado com uma força de empuxo para cima. E também tem a tensão, esse corpo está suspenso parcialmente por esta corda. Então, como a força resultante é zero, todas as forças para cima, empuxo mais tensão, tem que ser igual à força para baixo. Portanto, a tensão na água agora é peso menos o empuxo. Mas o empuxo é a massa específica da água vezes a aceleração da gravidade vezes o volume deste corpo. Como massa específica é massa sobre volume, o volume do corpo é a massa dele sobre a sua massa específica, 10 gramas sobre 2,7 gramas por centímetro cúbico, massa específica do alumínio, né? Descobrimos que o volume é 3,7 centímetros cúbicos. Se já quisermos desde agora trabalharmos com o sistema internacional, já vamos passar, ó, centi é 10 na menos 2, prefixo, só que é centímetros cúbicos, então é 10 na menos 2 ao cubo. Portanto, o volume vai ser 3,7 vezes 10 na menos 2 ao cubo metro cúbico, ou seja, 3,7 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. E o empuxo será ρ da água vezes a aceleração da gravidade vezes o volume do corpo, que está submerso. 3,6 vezes 10 na menos 2 newton. E a tensão, como é o peso menos o empuxo, resulta que será 6,2 vezes 10 na menos 2 newton. Então a tensão na corda vai ser menor na água do que quando o corpo estiver no ar. Tchau!